Você, Rogério, já te chamo aí pra chegando e respondendo a nossa enquete. Você acha que o Coritiba tá acertando no perfil dos reforços pra 2024? Boa tarde. Boa tarde, TT, boa tarde aos meus amigos da bancada e boa tarde também a todos os nossos ouvintes da Jovem Pan News. TT, falando sobre esses primeiros reforços do Coritiba, esse elenco que o Coxa está desenhando para a próxima temporada, eu acho que o perfil é interessante, né? Principalmente pela forma que o elenco está sendo montado, pela forma que o Coritiba está buscando mesclar jogadores, né, alguns que serão remanescentes para esse elenco de 2024, alguns jogadores que têm contrato e foram avaliados que teriam qualidade para disputar uma Série A, jogadores que inclusive eu acho que o Coritiba pode sim aproveitar para as próximas temporadas, claro, visando sempre o acesso, como por exemplo o Sebas. O Sebas para mim é um jogador de Série A de Campeonato Brasileiro, vai disputar a Série B no ano que vem, então é um jogador que tem tudo para se sobressair. Além disso, o que nós vamos falar agora também é em relação às categorias de base. O Coritiba aposta muito nas suas categorias de base para a próxima temporada. Então eu acho que o Coritiba precisa encorpar esse elenco. E nada melhor do que jogadores que tenham conhecimento da competição que o Coritiba que vai enfrentar na próxima temporada, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Jogadores que vêm de bons desempenhos recentes na Série B. O Coritiba já trouxe o Arilson, que foi um dos grandes destaques da competição, um jogador mais rodado, um jogador que tem ali por costume em sua carreira disputar divisões de acesso, conquistou já o acesso da Série C para a Série B com o próprio Criciúma, também agora, né, recentemente, nesse ano, acabou conquistando novamente o acesso mais para a Série A e sendo um pilar nesse time do Cláudio Tencati. Ele foi titular, como a gente já trouxe aqui, o Arilson, ele esteve em várias seleções do campeonato como o principal volante da segunda divisão, então é um jogador que tem um lastro já em disputar acessos, conhece os caminhos da competição. O próprio Vini Paulista, que é um jogador que deve estar chegando no Coritiba e é um pouco, né, consideravelmente mais jovem, 22 anos, mas teve uma Série B bastante consistente, né? É um jogador que num time que também conquistou acesso, teve ali um bom desempenho, foi o maior ladrão de bolas do Juventude, vice-campeão da Série B. Então é um time que começa ali a ter sendo encorpado com esses reforços que chegam. O próprio Rodrigo Gelado, que é um jogador que, pelas informações que nós temos, vem para compor elenco, vem para ainda se desenvolver, porque tem 20 anos, é um jogador muito jovem ainda, mas ele disputou 35 partidas e todas elas como titular, num time que quase conquistou acesso. Até a última rodada, o Vila Nova, ele chega na última rodada dentro do G4. Ele acaba perdendo o último jogo pro ABC numa partida lá em Natal, mas o Vila Nova tinha tudo para estar na Série A no próximo ano, e o Rodrigo Gelado foi titular absoluto ali, o dono da lateral esquerda da equipe. Então realmente o Coritiba tem buscado um perfil que eu acho interessante. Não sei, e esses jogadores vão precisar provar dentro de campo, se eles têm qualidade ou melhor, ou pelo menos já têm maturidade para disputar uma Série A nos anos seguintes. Isso eles vão ter que demonstrar. Só que para a Série B, eles pelo menos já se provaram capazes disso. E já aproveitando, TT, e falando em relação ao elenco do Coritiba para a próxima temporada, algo que tem chamado bastante atenção é a presença dos garotos das categorias de base, que o Coritiba tem buscado mesclar. O Coxa, que tem um planejamento feito exatamente ali entre uma consultoria que o ex-presidente do Internacional, o Fernando Carvalho, tem participado. Ele foi peça-chave para a vinda do Júnior Chávari ao Coritiba. O Amodeu também tem participado, mas pelas informações que nós temos, ele tem ficado um pouco mais de fora, não tem sido tão atuante como foi em 2023. No planejamento desse elenco, conta muito com as categorias de base, né? Os jovens garotos do Coritiba, os famosos piás do Couto, eles têm recebido ali uma moral dentro do planejamento para 2024. Tanto é que no planejamento inicial, no que o Coritiba pensa em começar a temporada do ano que vem, você tem pelo menos 11 jogadores que vêm das categorias de base.
né? Se você for destacar, muitos deles, óbvio, já fizeram parte desse elenco em 2023, alguns receberam oportunidades mais para o final da competição, como é o caso do Pedro Morisco, que deve sim iniciar o Campeonato Paranaense como o titular da posição, até porque o Coritiba tem ali algumas incertezas em relação à sua meta, principalmente no caso do goleiro Gabriel, que pode sim deixar o Coritiba, mas por enquanto não tem nada concreto e tem contrato até o final de 2025, então o Gabriel é um ativo do clube, é um jogador que caso não saia, o Coritiba vai contar com ele para a próxima temporada, até porque tem um custo bastante elevado. Mas o Pedro Morisco deve pelo menos iniciar essa temporada de 2024 como goleiro titular da equipe. Nas primeiras rodadas do Campeonato Paranaense, a tendência é que o Morisco seja ali o goleiro do Coxa nesse time principal. Mas existem outros jogadores, e não são poucos, que nos 2 últimos anos disputaram e venceram o Campeonato Paranaense Sub-20. Se a gente for puxar aqui, até 21 anos hoje, né, do elenco do Coritiba para a próxima temporada. Nós temos o Pedro Morisco, o Diogo Batista, o Natanael, que apesar de já fazer parte desse elenco desde 2021, ele ainda tem 21 anos, é um jogador que a gente já como profissional há muito tempo, mas ele ainda é uma jovem promessa, ainda vai se desenvolver nesse time do Coritiba, e na próxima temporada o Natanael faz 22 anos. Quando a gente fala dele, parece que é um jogador mais experiente do que realmente é, mas é um menino ainda, né? O Natanael, 21 anos, que é a mesma idade do Thalisson e do Thiago Dombrowski. Tem o Jean Pedroso. Para a próxima temporada, um garoto que ainda não estreou, mas está nos planos dessa equipe, é o Jorge Vinícius, volante, capitão do Coritiba na conquista do último Paranaense Sub-20. O Lucas Ronier, que acabou estreando contra o Bragantino na penúltima rodada do Brasileirão. O Jean Gabriel, meio-campista, ainda também não fez a sua estreia, deve talvez jogar a Copa São Paulo, seu último ano que poderia estar disputando a Copa São Paulo. Ele deve estar indo para São Paulo no início da temporada, mas também já existe ali uma tendência bastante forte de que ele integre o time do Campeonato Paranaense. Além dele, o Caio César, que disputou toda a temporada já com o time profissional do Coritiba, mas é um menino ainda, 18 anos também, mesma idade do Juan Assis, que também tem ali uma possibilidade de disputar a Copinha, e o Ebert, que fez a sua estreia na última rodada do Brasileirão. Ele acabou entrando no lugar do Edu, ganhou alguns minutos e está sim dentro do planejamento do Coritiba. Então são pelo menos 11 jogadores, um time inteiro que o Coritiba terá para o Campeonato Paranaense. Além desses garotos, existem outros jovens da base que também estão voltando de empréstimo e serão avaliados pelo Guto Ferreira, que é o caso do Márcio Silva, zagueiro, disputou a última Série B, pelo Botafogo de Ribeirão Preto. O Márcio, que tem recebido bastante sondagens de outras equipes, principalmente clubes de Série B, como é o caso do Guarani e da Ponte Preta. Tem o Bernardo, que foi emprestado exatamente para o Guarani, tem contrato até o final do Campeonato Paulista, mas existe também a possibilidade dele estar voltando antes para o Coritiba, porque o Guto Ferreira gosta bastante desse jogador. Inclusive, ele chegou a ser titular na Série A com o Guto Ferreira em 2022. Tem o Giovanni Meurer, que será avaliado pelo treinador, e também o Biel. O Biel, que jogou pelo Novo Horizontino, né, a última Série B, e pode estar aí recebendo uma nova oportunidade com a camisa do Coritiba. Na Copinha, também tem alguns garotos que já chamam a atenção da comissão técnica, e eles serão analisados ali um pouco mais de perto, que é o caso do volante Keder, que chegou recentemente no Coritiba, o zagueiro Guilherme Aquino e o volante Henrique Melo. Todos esses, eles já estão convocados, digamos assim, estão na lista dos atletas que irão disputar a Copa São Paulo, mas eles também podem aparecer ali e ter as suas primeiras oportunidades no início do próximo ano.
Realmente tem que dar chance pra piazada do Couto. Galera, Coxa participando por aqui, o Flávio Júnior dizendo que o perfil das contratações pra 2024 tá tudo bem. O problema é se desfazer de atletas que têm contratos longos e já provaram que funcionam no Coxa, como o Bruno Gomes, o Andrei e o Marcelino Moreno. O Luiz Carlos Chocaski pergunta aqui se esse ano será que vem algum meia pra ajudar o Marcelino Moreno, Rogério? Bom, o Coritiba, ele espera ainda nesse ano de 2023 trazer pelo menos 3 reforços, TT. E entre eles existe já um meia com conversas até adiantadas com o clube. Ainda não temos o nome desse jogador, mas é uma das grandes, talvez a maior prioridade do Coritiba nesse momento. Mas pelo que eu tenho de informação, o Coritiba deve trazer um meia, um jogador de articulação, um jogador que seja um criador de jogadas, algo que o Coxa teve bastante dificuldade neste ano de 2023, então já projetando uma próxima temporada, sabe que essa é uma das grandes carências do elenco e o Coritiba deve sim trazer um jogador com essas características. E além disso, TT, o Coxa está trazendo um goleiro com maior experiência em Série B. O Luan Poli eu sei que não fica, o Gabriel talvez não fique, então o Coritiba já começa a desenhar uma disputa de um goleiro mais experiente em Série B, de acordo com as palavras de uma pessoa ligada ao clube, seria um jogador para não sentir a pressão. Caso seja necessário esse goleiro estar assumindo a meta do Coritiba, ele tem essa experiência para não sentir a pressão. Mas ele vai brigar pela posição com o Pedro Morisco. O Morisco que ali nas últimas partidas do Coxa na Série A do Campeonato Brasileiro, ele se credenciou a estar disputando a posição para o próximo ano. Goleiro, hein, galera? Tem que trazer, porque... Não tem que trazer nada. Não, peraí. Se o Gabriel for embora... se o Gabriel for embora... Se de fato o Gabriel for negociado... Se o Gabriel for negociado, beleza. E outra, o Gabriel vai ser reserva do Morisco na Série B? O Gabriel tem passaporte italiano, tem história no futebol italiano, eu acho que interesse no futebol italiano. Vai ser reserva. Eu acho que o Morisco não vai ser titular assim, não. Tão fácil, assim, rapidinho assim. Mas pelo que o Rogério falou que vai começar com o Morisco... Começar com o Morisco, vai jogar de 4 jogos, aí primeira... Ou você acha que o Biel vai ser titular na Série B, que o Diogo Batista, que o Jean Pedroso, todo mundo assim? Eu acho que é uma grande chance de você montar um time e de você testar jogadores que possam ter condições de jogar a Série B. Colocou uma mensagem lá no começo, quando o Rogério deu a manchete: se o Coxa seguir a tradição, as oportunidades para a base irão durar até a página 2. E isso é verdade, porque o Coritiba tem isso. Vamos dar oportunidade para a base. Perdeu 2 jogos, tchau, bota o outro time. O Coritiba não tem a mínima convicção e nunca teve. Precisa ter. Nunca teve. É o primeiro estadual da SAF de fato, não é? Primeiro estadual da SAF de fato. O Marcos Vinícius Gusso complementa. Será que finalmente vão dar oportunidade pra piazada no estadual? Porque a conversa é velha e a atitude nada. Inclusive a conversa já vinha do Renato Folador na promessa em campanha eleitoral que ele iria utilizar a base no estadual. Primeiro ano aconteceu o quê? Nada. O time jogou normalmente, teve toda a situação na pandemia, mas era o time titular. Era o time que jogou depois da Série A do Campeonato... Desculpa, a Série B do Campeonato Brasileiro. E inclusive ficou em 9º, né, no Paranaense. É verdade. Inclusive ficou em 9º, né? Se fosse a base, por exemplo, teria jogado 2 jogos. Aquela campanha horrorosa que fez. É verdade. Né? E daí teria mudado. Então, aí que tá o ponto. Será que vai ser até a página 2, realmente? Ou será que vai ser mantido o planejamento? Porque no futebol é muito fácil você ter um planejamento e você mudar a cada derrota, a cada empate, a cada vitória. É muito fácil. Agora, para uma empresa como a Tricorp, que é a empresa que gere o Coritiba hoje, não deveria ser. Sim. Senão eu não sei como é que tá dando certo os negócios deles. É que os outros negócios não são futebol. 12:39. Antes de ir pro intervalo, quero agradecer. A nossa equipe recebeu aqui, ó, um mimo, um cartão de Natal muito legal. Vou ler apenas um trecho do que está escrito aqui. Quero agradecer por todos os dias que vocês nos trazem alegria.